pensa no Felca. Você não ajudaria o Felca? Pensa no Cillian Murphy. Você não ajudaria o Cillian Murphy? Você viu que falaram que acham que você não parece o Felca, mas que você parece o Cillian? É porque eu faço a mesma cara de quem tá... Quando você tá falando, por exemplo, fulano, ele fez uma coisa muito ruim, mas daí ele vai se explicar. E daí eu fico assim, ó. É. E aí, jovens? Olá, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao Patramada Criminal. Yes, o seu podcast de crimes reais com um pouquinho de trevosidade, que está presente no Spotify e aqui no YouTube. Exato, temos fofocas, temos cultura pop, temos casos criminais, temos assombração, temos ETs, o que tiver, o que tá tendo, a gente tá tendo aqui também. Sim, e falando disso, eu trouxe um tema que teve a ver com o nosso happy hour que rolou na sexta. Então, a gente ainda não fez o happy hour, né? Eu imagino que eu vá citar. Se eu não citar, me lembra. Porque é bom chamar a galera, né? Enquanto a gente tá na live, fala, gente, não esquece que domingo. Porque hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar de artefatos amaldiçoados e suas histórias obscuras. A gente vai ver fotos e a gente vai conversar. E eu quero saber a sua opinião e a de vocês também. Quero ver primeiro. Você vai ver. Nossa, eu achei muito louco. Teve coisa que eu achava que era fake, e aí eu fui pesquisar e eu descobri que é de verdade. Tipo, isso aqui. Isso não é fake? Foi você que me mandou isso? É possível. Porque teve alguém que me mandou isso e eu falei, gente, isso é fake, não é possível. Gente, essa peça que vocês estão vendo chama Teufel in Glass, ou, tá em alemão, né? Porque é de lá, ou Diabo em um Vidro. Essa pequena figura de um diabo incorporada em um prisma sólido de vidro fazia originalmente parte da coleção do arquiduque Leopoldo Guilherme de Habsburgo, que foi o arquiduque da Áustria. O Leopoldo, ele era filho do imperador Fernando II, do Sacro Império Romano Germânico, e da duquesa Maria Ana da Baviera, né? E ele foi ordenado bispo em 1625, tendo ocupado, além, né, de diversas sedes eclesiásticas pela Europa e tal, ele também era grão-mestre da Ordo Domo Sanctae Maria Teutonicorum, em latim. Também, perdoe meu latim. Também, nunca achei que eu fosse falar isso no podcast. Perdoe meu latim. Também conhecida como a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. Ele estava nessa ordem desde 1641 e essa peça estava no acervo pessoal dele. Ele era um mecenas e tal, né? Ele tinha várias obras de arte e o inventário do acervo de Leopoldo, que foi feito em 1659, descreve essa peça como espíritos familiares em um vidro, que teria sido expulso de uma pessoa possuída e banido para dentro desse vidro. Ele era bispo, gente, da Igreja Católica. Há rumores de que nessas andanças, porque além de ser bispo, ele era membro de uma ordem de cavaleiros, né, que tinha o objetivo de espalhar o cristianismo pela Europa, né, a gente está falando aí da transição do feudalismo para a Idade Moderna, então existia esse misticismo, exorcismos aconteciam, então não é de se estranhar que isso tenha sido encontrado no acervo dele. Esse artefato era considerado prova de um exorcismo bem-sucedido e o vidro nunca poderia ser quebrado, senão o que está dentro dele poderia escapar. Eles prenderam o diabo aí, então, sim, no exorcismo. Tinha um ritual, basicamente, que você fazia o exorcismo e você colocava o vidro, tinha toda uma técnica que você colocava o vidro em cima da pessoa e falam que no momento que o demônio saía, ele entrava. Aí parece que o vidro tinha que estar quente, tinha todos uns negócios. E eu gosto que o demônio tá assim, ó. Então, e como que eu sei que não é fake? Esse artefato, ele tá atualmente catalogado no Museu do Castelo de Ambras, em Innsbruck, na Áustria. Tem até nas minhas fontes, a gente sempre lista as fontes na descrição dos vídeos, né? O primeiro link das minhas fontes, se vocês clicarem, é o site do museu e essa obra tá catalogada. Tem tudo, tem aonde você encontra, onde tá no museu, o número da peça, é o site de catálogo das peças do museu mesmo. Então é aquilo. Existe essa obra, isso não é fake, isso está exposto no museu e pode ser visitado. Se é realmente um demônio ou se alguém enganou ele, aí a gente já não pode garantir, né? Mas eu acho que
não resta dúvidas de que é um demônio. Ele acreditava, o Leopoldo acreditava que era um demônio preso num vidro. Era assim que isso estava catalogado no acervo quem dele. somos nós para contradizer Leopoldo? Sim. E eu achei interessante que essa peça ela é muito pequena, ela tem 6 centímetros. Nossa, é É um muito prisminha. pequena. É um prisminha mesmo. Eu E ele adorei fica a numa pose redoma do de demônio. vidro. Então, festivo, né? Então, eu achei um demônio animado, achei um demônio camp, cante, gostei. Achei camp. Talvez eu Como que era precise o nome da primeira? Teufel in Glass, ou O Diabo em um Vidro. Tá. Teufel in Glass. Fancy, né? Eu gostei. Vamos pra segunda. Talvez eu tenha que borrar um pouco, eu não sei se a gente não se pode. O que você acha? Acho que é melhor borrar, né? Talvez tenha que borrar algumas partes, né? Porque o YouTube ele não vai entender que é arte. Eu também não vou entender que é arte. O que é isso que eu tô olhando? Você tá olhando para uma colossói. Essa peça específica, essa da foto, ela tá listada no acervo do Louvre, mas existem outras peças similares espalhadas em vários museus pelo mundo. Esse tipo de boneca era muito comum. O que vocês estão vendo, então, é uma colossói, mais conhecida como uma boneca de voodoo, muito popular nas culturas greco-romana e egípcia, entre o século 8 a.C. e 5 depois de Cristo. Ou seja, bonecas voodoo existem desde em várias culturas. Sim. Em várias culturas eu achava que era uma coisa meio africana caribenha. Nada. Não. De acordo com o pesquisador Christopher Faraone, em seu artigo Greek and Egyptian Medical Formularies, volume 1, para uma boneca ser considerada uma boneca de voodoo, ou uma colossói, né, ela deveria seguir pelo menos 2 dos critérios que eu vou listar para vocês agora. O primeiro, os braços ou as pernas da boneca têm que estar torcidos para trás das costas, como se eles estivessem amarrados. 2, a boneca tem que estar atravessada por pregos. 3, a cabeça, os pés ou a parte superior do tronco da boneca foram torcidos de trás para frente. 4, então tem várias posições possíveis que a boneca pode ter, né? A boneca está firmemente fechada dentro de um recipiente. 5, a boneca foi inscrita com o nome de uma vítima. E 6, a boneca foi encontrada em uma sepultura, santuário ou no que costumava ser água. E costumava ser porque hoje, quando as pessoas estão procurando, obviamente os corpos d'água mudam com os milênios, né, com os séculos. Então, às vezes, o lugar que você encontra não tem mais água, mas tinha, e isso dá para você descobrir, né? O Platão mencionou que essas bonecas eram expostas em pontos onde 3 estradas se encontravam, ou nas portas e nos túmulos dos pais das pessoas. Ocasionalmente, essas bonecas eram mutiladas, ou seja, as mãos, as pernas, a cabeça e tal eram cortadas, ou, em alguns casos, essas bonecas eram feitas de cera, principalmente no Egito. Quando eram bonecas de cera, elas eram parcialmente derretidas também. Meu Deus. E aí vamos para a parte prática, né, gente? O que fazer caso você tivesse a infelicidade de ser amaldiçoado através de uma dessas bonecas, né? Porque ansiedade Eu acho que só temos. chorar, né? Não, a maldição pode ser quebrada caso a boneca seja encontrada. E aí eu encontrei um relato escrito pelo teólogo Sofrônio de Jerusalém, também conhecido como São Sofrônio. Eu tinha certeza que você ia rir do São Sofrônio, porque eu acho que ele é o nosso santo. São Sofrônio é o meu santo padroeiro, gente. Sim, é o São Sofrônio. E o São Sofrônio conta a história do Teófilo de Alexandria. Esse homem, parece que da noite para o dia, ele teria ficado tetraplégico. E segundo o relato do São Sofrônio, os conhecidos dele teriam invocado o diabo para provocar dor em todos os seus membros. E assim, gente, no relato original que eu li, ele fala que os amigos dele teriam invocado o diabo, mas eu acho que deve ser algum erro de tradução, porque não faz sentido. Porque se você tiver um amigo desse, amado. Eu só quero deixar claro que tá falando... Não é à toa que você é Sofrônio mesmo, porque olha os seus amigos. Não, mas esses não são amigos do Sofrônio, são do
do Teófilo Do de cara. Alexandria, né? Tá. O Desculpa, eu me São Sofrônio só tá confundi. contando a história. Ele testemunhou e tá narrando. Então eu não sei, a gente pode ser um erro de tradução, tem vários erros de tradução, porque muitos desses relatos, eles eram escritos em latim vulgar, que nem sempre existe uma tradução fácil, tá? Então, enfim, e o latim é uma língua morta, né? Tipo, a gente tem a base do latim com o latim que ele é o latim clássico, que é o que tá nos livros, mas relatos informais, bilhetes, essas coisas, Isso a era gente uma não outra tem. língua, né? Tem até um artigo bem interessante da Unicamp que eu usei como fonte, mas eu vou citar ele mais pra frente. Eu vou falar mais disso depois. Voltando pro Teófilo de Alexandria, então. Da noite pro dia ele ficou tetraplégico e, segundo o São Sofrônio, os conhecidos dele teriam invocado o diabo para provocar dor em todos os membros dele. Nisso, o Teófilo lá, naquele sofrimento, ele teria pegado no sono e sido visitado por santos, que teriam dado para ele uma instrução meio curiosa. Eles falaram que ele tinha que contratar um pescador e mandar esse pescador para o mar. Ele obedeceu, porque ele estava, né, nessa altura do campeonato, o que vou fazer, né? O Exato. pescador foi, ele jogou a rede e ele não trouxe peixe de volta quando ele puxou, e sim uma pequena caixa trancada e selada com chumbo. E dentro dessa caixa tinha uma pequena figura de bronze representando o próprio Teófilo, com um prego cravado em cada braço e cada perna. E aí levaram isso para ele, ele pediu que esses pregos fossem retirados da figura, e à medida que os pregos iam sendo retirados, a dor dele ia diminuindo e a paralisia desaparecia no membro correspondente. Meu Deus. Não é? Essa boneca da foto que vocês estão vendo, ela foi encontrada no Egito, né? E ela tá ajoelhada, amarrada e espetada com 13 pregos. Ela foi encontrada dentro de um vaso selado com uma placa de chumbo contendo um feitiço de amarração, também chamado de catadesmos. Era uma amarração para o amor. Muito amor, assim. Um amor incrível. Sim. Eu gostei que ela tem uma fupa. Meu Deus. Sim. Quem não sabe, gente, fupa é a Fat Upper Pubic Area, que é aquela parte fofinha que você tem entre a barriga e a pepeca. É a famosa chanarriga. Meu Deus, Natália. Eu gostei, achei corpos reais. Eu nunca tinha ouvido falar em chanarriga. É corpos reais, gente. Eu gostei. Então, sim. Representatividade. Também nas bonecas de voodoo. Eu gostei. Mas é que naquela época, você ostentar uma fupa era sinal de riqueza. Era sinal de fartura, você mostrava. Hoje também. É verdade. Mas era um negócio, era padrão de beleza, né? Era você mostrar que você era fértil. Exato. E que você tinha dinheiro para se manter alimentado. Exato. Bom. Ou seja, eu só nasci na era errada. Ai, não sei, não queria ter nascido naquela época, não. Imagina o cheiro. Da fupa? Depende. Não, das pessoas. Pensa, tipo, você nascer, tipo. Sim. Ninguém tomava banho. E até pouco tempo atrás, as pessoas iam tomar banho, era um balde que a pessoa colocava na cozinha e a família inteira se banhava no mesmo balde. Você sabe que quando eu morava em Dublin, a casa que eu morava, né, era uma casa bem antiga, era as casas da galera que trabalhava no porto, em tipo 1600 e pouco, assim. E todas as casas têm uma porta para uma vielinha de fundo, que era onde a galera jogava os potes de xixi fora, quando não existia encanamento. Então, tipo, foi a primeira casa que eu morei, era um bequinho. Você sai, obviamente, no nosso caso, tipo, tudo tinha sido convertido num quintal, né, eles fecharam, mas quando você ia no bequinho, algumas casas ainda tinham acesso. E uma vez, o meu gato fugiu, o Baltazar, eu fui procurar ele, saiu um senhorzinho da casa com a latrina cheia de xixi, jogou na rua, me cumprimentou e entrou. Então, assim, ainda era uma prática. De repente, ele parecia ser bem senhorzinho. Eu acho que ele... De repente, quando ele era criança, devia ser assim, e aí ele, por conta de mais apenas idade, continuou a tradição de jogar o xixi no gueto. É que assim, ele tava muito... Ele não ficou constrangido. No beco. Ele não ficou constrangido em momento algum. Ele jogou o xixi, virou pra mim, me deu bom dia, né, e foi embora. Então, eu não sei se ele, tipo...
já não tá numa situação mental, já não estava numa situação mental muito boa, né? E tava meio que já. Porque falam que quando você tá com Regredindo um pouco, Alzheimer, né? que as memórias se perdem do final pro começo, né? Não sei se era Pode ter isso, sido. ou se pra ele já é uma coisa tão normal que ele não se importa, não sei, realmente não sei, não perguntei, mas eu achei esquisito. Mas foi aí que eu entendi pra que servia a portinha do bequinho. Nunca tinha me ocorrido até eu ver a pessoa fazendo, sabe? Não sei, Ai, às meu vezes ele Deus. também não queria. Tinha medo de cair no banheiro, e aí fez no pinico, não sei. Ou Esse é preguiça, o não sei, verdadeiro não sei. mistério desse episódio, gente. É. Isso posto, vamos pro próximo caso. Você tá olhando agora, Natália, pra tábua de Beelzebub. Ok. Essa foto traz uma tábua de maldição medieval feita de chumbo, encontrada, ó, tudo a ver com o que a gente tá falando, em uma latrina, em um canteiro de obras em Rostock, na Alemanha. E como que eles sabem que é do Beelzebub? Já vou te contar. Ah. As tábuas de maldição também são uma tradição antiga, tá, gente? A maioria das tábuas encontradas até o momento, e hoje a gente tem mais ou menos 1.600 catalogadas no total, data do período entre 800 a.C. e 600 depois de Cristo. Ou seja, mesmo período das Colossóides. Naquela época o povo estava se amaldiçoando a rodo. O Porque povo as duas... gostava, né, de uma maldição. Era uma doideira, eu não sabia. É engraçado, eu nunca associei a cultura greco-romana a bonecas de voodoo e placas de maldição. Não, também não. A gente estuda o movimento clássico, né, o Renascimento, que foi inspirado no classicismo, até o classicismo literário, a gente aprende que era uma coisa assim. Tão romântica, tão bela. Bucólica, a ordem, a Exato. simetria, as maldições, os voodoos. Existia, gente, é tudo. Eu É ia prestar tudo. muito mais atenção nas aulas de história se eles começassem introduzindo a cultura greco-romana com maldições e bonecas de voodoo. Exatamente, exatamente. E, gente, essa placa é especial porque ela foi encontrada muito recentemente, a data da descoberta é dezembro de 2023, e pela letra, né, pela origem do idioma, e pelo lugar em que ela estava, acredita-se que ela seja do século XVI, o que indica que a prática das maldições também acontecia no período medieval. E eu já quero dar um teaser que o meu próximo roteiro, agora eu não sei, não, vai ser não o meu próximo dia agora do carnaval, o meu outro roteiro. Vai Tá. falar um pouco sobre isso, no sentido de que a gente aprende muito que a Europa medieval era marcada pela Inquisição, que todo mundo era super religioso e que ficava todo mundo rezando em casa. Na verdade, esse tipo de placa prova que, muito embora as pessoas tivessem uma fachada cristã, elas continuavam se amaldiçoando e fazendo voodoo umas para as outras. Assim, o paganismo não sumiu totalmente da cultura. Não. Por mais que a Inquisição tentasse, principalmente em regiões da Alemanha, da Hungria e do que hoje é a Romênia, e os países bálticos, que eram mais isolados, a Inquisição não chegava lá. Não, Em e algumas como partes da Alemanha, né? o paganismo, como todas as outras religiões, ele só adotou elementos cristãos para se disfarçar Então, às e vezes para nem evitar isso, sabia? perseguição. Em Mas eles acabaram meio que 1600. se. Então, mas, por exemplo, em 1600, a Hungria teve um rei bruxão. Ele não escondia, não, ele era bruxão mesmo. Ele falava, ele era bruxão, alquimista e queria transformar metal em ouro. Eles não escondiam, tipo, foi uma treta. O sucessor dele tentou voltar a Hungria pro catolicismo e os nobres não quiseram. Tipo, nos deixe pelo direito de ser bruxões. Foi uma treta, mas a gente vai falar mais disso, por isso que eu tô dando teaser, eu vou falar disso no roteiro mais pra frente, aguardem. E agora vem a parte mais trevosa da história dessa placa que vocês estão vendo. Ela contém um feitiço manuscrito no idioma gótico que diz, desculpa meu gótico, Satahas Talek Beelzebub Hinek Berit. Eu tô com pavor de ter invocado alguma coisa sem que ele me perdoa. Eu tô só lendo. Eu não sei como que eu me benzo agora. Bate 3 vezes na madeira. Espero que compensado conte. É compensado de madeira. Então tem que valer a pena, tem que dar certo. Então, esse é um feitiço que invocava Satanás e Beelzebub à terra
para perseguirem uma mulher chamada Talek e um homem chamado Henrik. O objeto, ele seguia da mesma forma que as Colossoi, você tinha que colocar em corpos de água, templos ou cemitérios em lugares que eles não pudessem ser descobertos, porque a partir do momento que a placa contra você é descoberta, você também pode lutar contra ela, né? A gente não sabe o que a Talek e o Henrik fizeram. Isso que eu ia perguntar, o que esses dois fizeram? E obviamente eles estavam tendo um caso. Então, a gente não sabe. Às vezes pode ser tipo um casal que passou a perna nele, pode ser tipo alguma desavença de negócio, porque para você mandar o Beelzebub e o Satanás perseguirem as pessoas na Terra, você não só você tá invocando eles para encher o saco do casal, você tem que estar muito pistola, né? Cara, eu posso falar uma coisa? Eu faria isso num dia normal de trabalho. Sério? Eu não preciso estar muito pistola para invocar o Beelzebub, não. Se eu soubesse como, metade do meu trabalho já ia estar com Beelzebub já, porque eu ia invocar um por dia. É que eu acredito muito em karma. E se eu fizesse isso, eu ia ter muito medo. Eu ia estar esperando o meu vir para mim, porque tudo tem um preço, né? Não existe uma ação sem uma reação, né? Isso é física até. Exato. Então, eu ia ficar. Para eu fazer isso com alguém. Hoje eu só consigo pensar em uma pessoa para quem eu faria isso. Só uma. Eu que acho é a pessoa que eu sei quem você tá falando. Sim, você sabe. Que é a única pessoa que eu acho que vale. Que eu aceitaria as consequências pelo mal que eu trouxe pro mundo. Sabe? Então, o problema é que eu sou tão peri que eu aceitaria as consequências só pra ver a pessoa do trabalho se ferrar. Gente, eu tenho muito ranço de com quem eu trabalho. Não, mas é aquilo, é que às vezes eu sou mais medrosa também. Não, eu trabalhei 11 horas hoje por nada, incompetência dos outros. Então, eu sou uma pessoa amarga no trabalho. Eu estaria invocando o Beelzebub. Meu bem, qualquer placa, eu ia invocar o Beelzebub. Gente, aproveitando, não esquece de curtir, de se inscrever, comenta alguma coisa, espalha a palavra pra gente poder trabalhar por conta. Um dia a Natália não tem mais que passar por. Olha a carinha da menina, tem Natália chorando aqui. Ajuda a Natália. Eu pensei nas crianças. Pensa no Felca. Você não ajudaria o Felca? Pensa no Cillian Murphy. Você não ajudaria o Cillian Murphy? Você viu que falaram que acham que você não parece o Felca, mas que você parece o Cillian? É porque eu faço a mesma cara de quem tá. Quando você tá falando, por exemplo, fulano, ele fez uma coisa muito ruim, mas daí ele vai se explicar. E daí eu fico assim, ó. Então, gente, não esquece, tá? Mas, gente, curte aqui e se inscreve no canal para eu não precisar apelar para placas do Beelzebub. Exatamente. Tira o ódio do coração da nossa amiga Tiaga. Exato. E para encerrar, eu trouxe uma maldição contemporânea. Opa, fiz errado. Agora sim. Esse número. Você conhece essa história? Eu já ouvi falar dessa história, eu acho. Porque na hora que você colocou o número na tela, eu fiquei até meio tipo, eu sei o que é, mas eu não sei o que é. Sim. O número de telefone que vocês estão vendo na tela tem fama de ser amaldiçoado. Peraí. Você não vai achar esse número, ele não tá disponível. Eu vou falar disso mais pra frente. Mas eu vou ligar pra ver quem me atende, 08. Tem que pôr o código da Bulgária na frente. Qual que é o código da Bulgária? É 37 alguma coisa, acho que é 379, deixa eu ver. 359. Tá, 0888 888 888. A Natália tá sem medo da morte hoje. Caiu numa empresa. É porque foi desativado. Bulgária. É búlgaro. Esse número é búlgaro. Deve ser a Mobitel, né? Probuda. Ninguém me atende, gente. Então, assim, tá todo. Eu não sei se é
eles estão se protegendo de mim, porque eu falei que eu ia amaldiçoar todo mundo com a tábua do Beelzebub. Eu acho que não. Deixa eu ver se eu aumento o nosso tamanho Ou aqui. se Gente, eu eles tô estão. aprendendo a usar essa plataforma ainda. Ai, meu Deus, De não. repente, Cadê eles a só estão Natália? me ignorando. Eu tô aqui. Boa. Deixa eu voltar pro número, então. Não consegui, deixa eu ver. Não, estamos menores ainda. Sumiu agora. Agora nada se vê. Agora a Natália sumiu. Agora eu sumi. Ah! Agora veio o número. Ah! Peraí, remove. Agora sim, voltou. Perdão. Então, gente, o primeiro dono dessa linha foi o Vladimir Grashnov, o primeiro CEO da Mobitel, que foi a primeira empresa de telefonia móvel da Bulgária. O Grashnov morreu de um câncer agressivo em 2001, com apenas 48 anos, pouco tempo depois de receber o número. E assim, gente, eu sei que, tipo, quando fala, não, morreu de um câncer, você pensa, tem uma tragédia, eu entendo, tipo, é uma morte super triste, mas é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Olha, eu preciso falar que todas as fontes que eu consultei sobre essa história, que como eu comentei, estão todas aqui listadas, alegam que esse câncer foi causado pelo envenenamento do Grashnov por um composto radioativo não identificado, que teria sido colocado em seu ambiente de trabalho por um espião industrial a pedido de um concorrente. Meu Deus. E, gente, o envenenamento por elementos radioativos como polônio é praticamente uma marca registrada do Serviço de Inteligência da antiga União Soviética. Vale lembrar que em 2006, o Alexander Litvinenko, que era um ex-agente da KGB e da FSB que desertou e pediu exílio no Reino Unido, foi envenenado com polônio durante um encontro no restaurante do Hotel Millennium, onde o composto químico polônio foi adicionado à comida dele. Ele morreu de câncer, então, né, pouco tempo depois, e a Rússia nunca assumiu a autoria do ataque, mas agentes do Serviço Secreto Britânico alegam que os autores do crime foram o Andrei Lugoyov e o Dmitry Kovtun, ex-colegas de trabalho do Alexander. Muito embora a Bulgária nunca tenha sido parte efetiva da União Soviética, ela fazia parte dos chamados Estados Satélites. Ela era parte do Bloco Socialista e do Pacto de Varsóvia, e era frequente que a KGB e a FSB se envolvessem na política búlgara. Em 1978, por exemplo, outro dissidente do regime soviético búlgaro, um homem chamado Georgy Markov, que também buscou exílio em Londres, foi morto por uma pequena cápsula injetada na perna por meio de um guarda-chuva modificado, que foi uma arma desenvolvida com a ajuda da KGB. Inclusive, eu vi essa arma, ela está exposta no Museu da Espionagem em Berlim, que nós vamos visitar quando formos. Está exposto eu lá acho o que guarda-chuva. você já me falou disso. Eu tirei foto, é muito interessante, tem vários desses artefatos lá. E de acordo com relatórios médicos, o Markov confessou antes de morrer que ele tinha sido envenenado pela KGB, e suas últimas palavras foram uma referência ao aniversário do principal inimigo dele, o líder comunista búlgaro Todor Zhivkov, que governou o país de 54 a 89. Então, assim, tendo em vista esse histórico, não seria algo completamente absurdo que o CEO da primeira empresa de telefonia móvel do país fosse alvo de um ataque por alguma desavença política ou corporativa. Mas a gente não tem nenhuma evidência concreta de que tenha sido realmente isso. Da mesma forma que, assim, quando a gente fala do caso do polônio, o caso do polônio eu lembro quando aconteceu, foi um escândalo no mundo inteiro. Tinha foto do Alexander careca, assim, ele morreu em semanas. Foi péssimo, foi muito forte. E até hoje ninguém pode afirmar com certeza, é aquilo. Eu não sei se dá para entender. Ninguém pode afirmar com certeza porque a autoria nunca foi assumida. Revelada. Pois é. Mas assim, isso também gente, nunca seja um exilado em Londres, né? 2 vezes? E, gente, não, eu fiquei. Eu me exilaria, se eu fosse me exilar desse tipo de trabalho, né? Largar esse tipo de trabalho, eu iria, sei lá, pro Peru, pra Bolívia. Nicarágua, que ninguém te pega. Nicarágua ninguém extradita. Então, Nicarágua não extradita, tá vendo? Mas assim, pra não ser, eu iria pra Tailândia.
A Canárias é muito pequena, muito cheia de turista, muito cheia de inglês, de português, de tudo. Eu Eu penso em país gostaria que não de. extradita. Então, ou pra Sérvia, ou pra Não, mas Nicarágua. o Tem que problema não é fazer. extraditar, o problema é o povo te achar. Então, mas o meu medo é inventarem que eu fiz alguma coisa e me prenderem. Ah, não, eu iria sumir na Tailândia, iria sumir no Laos, viver só comendo, visitando templos, É, iria pode sumir ser no interessante. Peru, iria virar uma lhama no Peru. Eu tô com muito sono, gente, eu preciso terminar esse episódio. Bom, gente, em 2003, o número passou para o Konstantin Dimitrov, um Hum. mafioso russo de 31 anos que pouco depois de receber o número foi assassinado a tiros enquanto jantava com sua namorada. As investigações apontaram que ele foi morto por um rival. Em 2005, o número passou para um homem chamado Konstantin Dishlev, um empresário que também estava envolvido no tráfico de entorpecentes. Ele foi assassinado a tiros pouco tempo depois, enquanto esperava pelo seu pedido em um restaurante indiano. Depois disso, o número foi permanentemente desativado pela Mobitel e, quando questionada, ela não se pronunciou sobre a decisão. Assim, a gente tá culpando o número, mas essa gente toda era meio shade, né? Então, assim, Mas pensa assim, em eles 5 tinham anos, trabalhos de risco. mais 3 pessoas em 5 anos mesmo, estatisticamente, o mesmo número? Estatisticamente falando, é extremamente improvável, né? Todas elas tinham um trabalho, uma conexão ali que colocava elas em risco. Mas assim, foram 3 donos seguidos que morreram. Eu não sei. 4, porque eu tentei ligar pro outro agora e não atendeu, então. De Mas o repente, número foi não tá. desativado, às vezes. É o que eles falam, de repente, tá com uma pessoa que tá morta agora. Ai, Natália! E com essa, a gente encerra o vídeo de hoje sobre objetos amaldiçoados. Gente, tô com muito sono. Eu acordei às 4 da manhã hoje. Não, o dia da Nath foi longo, coitado. Se eu soubesse que ia ser assim, a gente não tinha nem gravado hoje. Se tinha, a gente tinha Ah, mas eu terminado. gostei de gravar, eu gostei de saber das bonecas de voodoo e eu gostei muito de saber das placas de Beelzebub, De Beelzebub. Eu achei que é uma coisa que incrível. eu total faria. Tá obcecada. Daqui a pouco ela vai pesquisar como fazer Vou uma pesquisar placa. como Ó, fazer uma placa de Beelzebub. eu acho que assim, não é porque não é mais usado que não funcione. Eu só recomendo que você não faça de chumbo porque é tóxico, mas você tem que encontrar o material moderno. Mas o seu trabalho te permite manufaturar uma. Então, fica o spoiler. Vai acontecer. Spoiler. E aí, gente, conta pra gente 2 coisas. Primeiro, se vocês gostaram desse tipo de tema e se vocês querem ver mais. E Sim. segundo, pra quem você faria uma placa de Beelzebub? Não fala o nome, não precisa expor ninguém, mas fala tipo, pra uma pessoa que fala o que você precisa falar pra... Fofoca, não precisa dar o nome da pessoa, só fala fofoca. Se você não quiser falar nos comentários para não ter sua identidade revelada, manda pra gente no formulário que tá na descrição aqui do vídeo, que é o link para as histórias de vocês. É totalmente anônimo, a gente não vai saber nem o seu e-mail, nem de que país você mandou, nada. A gente só recebe o que você manda. Então, se você não quiser armar o barraco nos comentários, manda no formulário pra gente ler. Eu tô curiosa. Às vezes sou só eu que sou mais medrosa, às vezes todo mundo tem uma lista gigantesca, eu vou achar incrível Tá saber. todo mundo com uma lista, tá todo mundo meio coringado. O Manda mundo pra fez gente. isso pra gente. Isso, manda pra gente pra quem você mandaria e por quê, que se a gente receber alguns, de repente a gente lê antes de alguns episódios, assim. Se escreve aqui, manda pra gente pra quem E por você quê? ia fazer e por que essa pessoa é o Trump. Sim. E é isso, gente. Sejam bons, busquem conhecimento e bom carnaval. E Bom juízo. carnaval. Muito juízo e usem camisinha. Sim, e bebam com moderação, gente. E cuidado com o celular. Hidratem-se. Hidrate-se, Passa protetor solar. Passa na nuca também, na orelha. A gente esquece na orelha, né? E não esquece do pé, porque aí você fica com o pé queimado, você não consegue pôr sapato nenhum. Pois é, a Havaiana aí não no pode meio queimar. Aí no meio do rolê você tá descalço na rua, aí pisa no vidro, aí é um... Eu já corri descalça na rua. Não tava nem com o pé queimado, tava bêbado.
Por isso que eu não bebo mais. É isso. E tchau, gente. Tô ficando Tchau. cansada. Não precisa nem fazer placa pra você. Você já era sua própria Não, placa eu sou a de minha placa. Não, o Beelzebub. Beelzebub tá aqui dentro. Não tem, não se preocupe. Ele tá aqui, que agora ele tá preso, mas a bebida entra, Beelzebub sai. Eu sou o Teuer Glass. Eu sou o vidro do meu Teuer Glass. Ninguém jogou o meu no vidro. Faltou alguém com expertise pra colocar na minha barriguinha e ele sair no vidro. Não teve. Não aconteceu. Ainda está aqui. É isso, É gente. isso, gente. E Esse é o canal. O Wiedersehen do Toffel Glass. Toffel Glass! Toffel Glass!